Evangelho de João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. João situa a doação do Espírito Santo aos discípulos pelo ressuscitado no dia da ressurreição, o primeiro dia da semana, como mostra o Evangelho desta liturgia, um texto que já foi lido no segundo domingo da Páscoa, em uma versão mais longa. Embora a Igreja tenha apreciado mais o esquema de Lucas, descrito na primeira leitura, a perspectiva de João parece ter mais sentido. Amedrontada e sem poder de ação, a comunidade dos discípulos necessitava da força do Espírito com urgência, para abrir as suas portas e, vencendo o medo, iniciar a missão de reconciliar a humanidade consigo mesma e com Deus, conforme o mandato do ressuscitado. Embora curto, o texto é muito rico. Inicia-se com um dado que evidencia a necessidade do Espírito, o outro defensor prometido por Jesus. Os discípulos estavam reunidos com portas fechadas, com medo dos judeus. O termo judeus aqui não significa o povo, mas as autoridades responsáveis pela execução de Jesus. É inegável que os discípulos estavam em crise, e a continuidade do projeto libertador de Jesus estava em risco. Por isso, o ressuscitado se manifestou no meio deles e deu-lhes a sua paz, um dom que, neste contexto, significa a confiança e a coragem, antídotos contra o medo. Jesus comunica a sua paz estando no meio dos discípulos. E isso significa que, para a Igreja viver os propósitos do Evangelho, é indispensável que no centro da sua existência esteja o ressuscitado. A comunidade não pode ter outra referência que não seja ele. Por isso, ao se manifestar, o ressuscitado aparece sempre no meio. Após comunicar a sua paz aos discípulos, Jesus mostrou-lhes as mãos e o lado, como sinal da continuidade entre o ressuscitado e o crucificado. Além de exprimir essa continuidade, as mãos e o lado são uma síntese da vida de Jesus. As mãos são sinais do serviço e de todo o bem que fez em favor da humanidade, enquanto o lado significa o coração, com o qual amou os seus até o fim, a ponto de dar a vida por eles. Com isso, o evangelista diz que o ressuscitado continua servindo e amando os seus, mas de uma maneira nova, já não condicionado às limitações de tempo e espaço como antes. Desta certeza brota a alegria dos discípulos.
Oferecendo novamente a paz, Jesus envia os discípulos com a mesma autoridade com que fora enviado pelo Pai. Em seguida, confere o dom por excelência, o Espírito Santo, sem o qual o envio não teria sentido nem eficácia, cumprindo a sua maior promessa. Junto com o Espírito prometido, a comunidade cristã recebe a missão de reconciliar a humanidade consigo mesma e com Deus, continuando assim a obra de Jesus. Por isso, os discípulos recebem a missão de perdoar pecados. Esse mandato não significa que a Igreja tem poder para determinar se um pecado deve ser perdoado ou não, e sim que ela tem a responsabilidade de chegar a todos os lugares e comunicar o amor de Jesus. O que gera o perdão é o amor. Os pecados são perdoados à medida que o amor de Jesus se espalha por todos os lugares. Só há risco de haver pecados sem perdão se os discípulos de Jesus forem omissos e deixarem de comunicar o seu amor. Credenciado para tirar o pecado do mundo, Jesus compartilha essa responsabilidade com a comunidade cristã. Para isso, é necessário deixar-se impulsionar pelo Espírito e amar sem medidas.